do projeto Acabitari. Também pode acenar, José Pacheco, que talvez as pessoas não tenham ainda visto você. Obrigada. Ele tem uma larga trajetória aí construindo escolas diferentes, escolas inovadoras, transformadoras. O Billy de Assis é o nosso outro convidado e ele está com alguns problemas técnicos. A gente ainda não conseguiu que ele tenha acesso ao áudio e ao vídeo dessa reunião, então a gente está aí nos bastidores buscando que ele entre daqui a pouquinho na sala, espero que ele consiga. Ele é do CIEJA Campo Limpo, que é o Centro de Integração e Educação de Jovens e Adultos, que fica no Capão Redondo, na periferia aqui de São Paulo, uma unidade da Secretaria Municipal de Educação aqui do município, né? E a nossa outra convidada da escola é a Laura Correia, que é uma das fundadoras da Escola Livre Areté, daqui de São Paulo. Laura, também queria pedir que você acene para as pessoas. E além disso, a gente trouxe como convidada uma outra anfitriã do nosso curso de SOLT, que é uma profunda conhecedora e praticante da sociocracia, que é a Nara Paz. A Nara também pode acionar. E a Tânia, que é a nosso apoio técnico, mas também tem muito conhecimento sobre sociocracia e pode também nos auxiliar nos nossos debates aqui. A gente agradece todo mundo que está aqui por ter aceito esse convite, tanto os convidados como o público que está aqui para a gente fazer essa conversa, né? Eu vou pedir para a Tânia compartilhar a tela. E a gente vai apresentar aqui para vocês, então, um pouco da agenda desse nosso encontro, né? A gente está fazendo aqui esse momento de boas-vindas, e em seguida a gente vai fazer um bate-papo com essa mesa redonda convidada, e aí no momento seguinte a gente quer promover um bate-papo entre o público participante. Ah, boa, alguém está lembrando aqui no chat se a gente tem permissão para gravar. A gente gostaria sim de gravar esse evento, para depois ficar acessível aos cursos no Círculo da Sociocracia Brasil, que vai continuar atuando sobre esse tema das escolas em transformação. E como são muitas pessoas participando, se alguém não quer ter a sua imagem divulgada nessa gravação, eu pediria que tirasse o vídeo, porque aí a gente não tem, a pessoa não vai se preocupar com a sua imagem atrelada a essa gravação que a gente depois vai querer divulgar para um público mais amplo. E aí a todos que autorizam aí o uso da sua imagem gravada, eu queria que vocês fizessem um sinalzinho de positivo assim para a câmera, para a gente poder saber se vocês estão de acordo com essa gravação e a posterior veiculação desse material. Tá legal. Então, mais uma vez agradeço aí, porque isso vai permitir que as pessoas que não puderam estar aqui conosco, né, tenham acesso a essa gravação depois, e a gente vai poder difundir ainda mais o que a gente vai discutir aqui. Eu vou voltar à agenda do nosso evento. A gente está no momento de boas-vindas, a gente vai ter esse bate-papo com a mesa redonda convidada. Depois a gente quer promover um bate-papo entre o público participante, então a gente vai dividir vocês em salas, a plataforma aqui vai nos ajudar nisso, e nesse momento vocês vão poder formular perguntas em grupos, nesses grupos que a gente vai compor. E aí a gente volta dessas salas depois de um tempo, e enquanto a gente vai sistematizando essas perguntas, continua o bate-papo entre os convidados, até que a gente vai ter um momento que essas perguntas vêm, então, de uma maneira mais organizada, para que os convidados possam responder. E aí, ao final, a gente quer fazer uma partilha coletiva e um encerramento. Então, essa que é a nossa agenda para hoje. E espero que a gente consiga, aí, no andar do tempo, aí, contemplar ela da maneira mais completa possível, mas a gente vai fazer as adaptações se for necessário, né? Nossa primeira adaptação já é a ausência do Billy nesse momento, mas a gente, quando ele conseguir entrar, a gente retoma a conversa e insere ele de novo na conversa. Legal? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. A gente tem algumas orientações para vocês, antes de começar mesmo, que todo mundo renomeie os seus perfis, se já não fez isso, tentando colocar o nome, sobrenome, e se for possível a cidade de onde está falando, mas, enfim, é só uma sugestão. Os microfones estão em modo silencioso, e a gente gostaria que vocês, depois que voltassem dos breakout rooms, colocassem de volta eles no silencioso. Se a conexão começar a falhar, se tiver difícil de escutar as pessoas ou ver os vídeos, a gente sugere que você desligue o seu próprio vídeo, porque isso costuma melhorar a sua conexão.
E é isso, a gente vai gravar esse webinar e compartilhar no canal da Sociocracia depois no YouTube. E aí, ao final, a gente vai dizer como é que vocês podem ter acesso a isso depois. Vamos lá, Tânia. Nossos convidados eu já falei, né? José Pacheco, o Billy, a Laura e a Nara. Então, eu quero começar agora o bate-papo com eles. A gente vai começar agradecendo, né, cada um deles e tentando conhecer um pouco melhor quem que está aqui, né? Quem são esses nossos convidados. E a gente vai tentar fazer isso de uma maneira leve, de um bate-papo que a gente possa ter profundidade e ao mesmo tempo a gente possa garantir que todo mundo fale com os tempos adequados. Vou começar então acho que pela experiência que as pessoas menos conhecem daqui, que é a da Laura. E Laura, então eu queria que você contasse um pouco desde quando existe a Escola Areté, desde quando ela está em funcionamento, como é que ela foi criada e como é que ela se organiza desde então. A Escola Livre Areté foi fundada em 2014, na Vila Madalena, na Zona Oeste de São Paulo. Ela veio ela é uma escola fundamentada na pedagogia antroposófica, pedagogia Waldorf, e ela foi fundada por uma associação que nasceu originariamente de pais que estavam com seus filhos em um jardim Waldorf e não tinham essa continuidade pedagógica na região, né? E hoje em dia, numa cidade como São Paulo, se torna cada vez mais difícil, né? Você transitar grandes distâncias só para levar seu filho numa escola e voltar, enfim. E para além disso, tinha nesse grupo um desejo de ter essa experiência da autogestão, né, de uma escola que se autogerisse, que tivesse uma gestão participativa. Então, ela foi fundada com essa intenção de, primeiramente, ser uma escola que trouxesse a pedagogia Waldorf para a Zona Oeste, com a educação infantil e o ensino fundamental, e que tivesse a gestão participativa como modelo de sustentação, né, da sua vida escolar. E na entrevista que a gente fez antes, você comentou que ela tem uma organização centrada, com foco mais centrado na criança. A criança está no centro, né, das atenções, e vocês têm grupos ou círculos que estão em torno delas, das crianças. Sendo uma escola, as crianças estão sempre ao centro, e ao redor dela nós temos, então, essa associação, nós temos o colegiado de professores e as famílias. E junto de nós, ainda ao redor, sustentando tudo isso, os funcionários que estão todos os dias na escola, então são os funcionários da secretaria, da administração, da organização da escola, os que mantêm a estrutura, né, do cotidiano. No entanto, a proposta da pedagogia de uma escola Waldorf associativa e com gestão participativa é que professores, pais e mães e a associação fundadora e mantenedora compartilhem a gestão, ou seja, todas as questões relacionadas à vida da escola, indo do âmbito financeiro ao da comunicação, ao do espaço externo, tudo isso é pedagógico e, portanto, faz esse convite para que esses adultos educadores, né, que são considerados todos, não só os professores, mas tem esse convite de que cada vez mais esses adultos se percebam responsáveis e atuantes, né, nesse espaço educacional da escola. Então, eles são convidados a refletir e agir para a escola. Então, a gente tem... E vocês têm, desculpa, aquelas comissões de trabalho, então você falou que no final das contas tem mais ou menos uns 15 círculos que de alguma forma se interrelacionam em atender essas questões. Depois desses 3 grandes círculos, essas três né, pessoas, indivíduos que estão aí, eles vão se dividindo em comissões de trabalho para cuidar de práticas específicas. E aí, então, a gente tem, por exemplo, a comissão financeira, a comissão de comunicação, a comissão do entorno, a comissão do espaço externo, a gente tem uma série, comissão de bolsas, comissão de matrículas, tudo isso
tem dentro desses pequenos círculos que cuida, se aprofunda, né, nesse trabalho, um pai ou mãe, um associado e um professor, né? E aí essa comissão tem essa representatividade, ela traz o olhar desses três círculos grandes e está constantemente dialogando com as outras comissões e, quando necessário, retorna para esses grupos maiores, né? Então, se surge alguma dúvida, uma pergunta que é muito importante para definir uma escolha, uma ação, por exemplo, para o colegiado de professores, se existe uma dúvida se determinada ação tem, né, precisa algum cuidado, então isso é levado, esse professor que está na comissão retorna para esse círculo do colegiado, eles conversam e esse professor traz de volta quando vê essa necessidade. É a mesma coisa para os outros círculos. Eu estou aqui, a próxima fala seria do Billy, né, para apresentar o CIEJA. Eu não quero falar por ele, eu só vou dizer rapidamente que o CIEJA, então, fica no Capão Redondo, como eu já disse, e que ele é aberto à comunidade, qualquer pessoa pode entrar, e o que ficou muito marcante em mim na conversa que eu tive com o Billy é que eles têm essa abertura, portas abertas o tempo todo, numa região de São Paulo que é conhecida aí pela violência, por ser lugar difícil, etc. E eles têm desde o início essa política de estar abertos a qualquer um. E eles propõem a pergunta para quem chega lá o que você quer aprender? As pessoas geralmente respondem que elas querem aprender a ler, a escrever, a fazer conta, e eles continuam insistindo, mas o que você quer aprender? Porque é a partir disso que tem os temas que vão conduzir os processos de aprendizagem desses jovens e adultos que chegam ali, né? E aí, em assembleia, eles decidem quais são os temas que eles vão trabalhar naquele ano. Mas eu vou parar de falar, porque eu sou a pessoa que talvez queira menos falar nesse webinar, e vou passar então agora para o José Pacheco, para que ele possa nos contar um pouco sobre as experiências mais recentes que ele tem acompanhado de educação transformadora e de que forma é que acontece a participação da comunidade escolar nessas experiências. Então, uma boa noite para todos. Espero que estejam a ouvir-me. Eu falo muito baixinho, peço desculpa. Eu agradeço o convite e espero aprender alguma coisa nesta noite. E se me perguntas por aquilo que eu estou a acompanhar neste momento, dado que eu saí da Escola da Ponte há 17 anos, eu estou a acompanhar várias escolas onde já se concretiza aquilo que se chama uma nova construção social de aprendizagem. Há 40 e tal anos eu ajudei a fazer a ponte, não é? Aquela escolinha que está lá, aquela praga. E eu digo praga porque ela pôs o estigma de não andar sempre em viagem, não é? Nesta diáspora brasileira agora. Mas há 40 e tal anos nós percebemos quase de imediato que deveríamos criar estruturas de democracia indireta, ou seja, representativa. Então criamos a Assembleia, mas criamos também uma Assembleia que reunia a comunidade. Eu fui tão longe que eu fui prefeito da cidade e desde há 20 anos é a comunidade que gera a escola. A única escola no mundo, escola pública, em que não há diretor. Não tem diretor, não tem coordenador, não tem nada disso. Tem os pais a gerir a comunidade, a gerir a escola. Porque não é uma escola como as outras. Há bocadinho eu estava a ouvir a Laura falando da Waldorf. Steiner foi um dos grandes inspiradores da Ponte, mas também Krishnamurti, também o personalismo de Lanier, a individualização de Autran. Portanto, tivemos múltiplas influências e centramos exatamente na pessoa, né? Na criança em particular, também perguntando o que ela queria, o que cada um queria. Mas mais adiante, e aqui eu posso ser um pouco perturbador, não quero, mas talvez aconteça, quando nós deixamos de fazer o centro no professor e deixou de haver aula, turma, tudo isso do século XIX, os resultados foram excelentes, mas sobretudo ao nível do desenvolvimento sociomoral. Porque as atitudes das crianças eram atitudes de
de grande intensidade emocional e afetiva. E, porque o professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é, não é? E, portanto, os professores, eles mesmos trabalhavam em equipe, eram solidários, em por aí adiante. Só que ao cabo de algum tempo, e é aqui que eu quero chegar, nós redefinimos o conceito de escola. Quando eu falo a palavra escola, o que é que nos vem à mente? Provavelmente um edifício, um prédio, com salas de aula. E não foi isso que eu disse. E aqui está o problema da participação. É que não é falar que a gente se entende, é falar que a gente se desentende, quando está centrado na pessoa. Então nós percebemos que escola não é nada disso, escolas são as pessoas. E aprende-se na relação, e não centrado no professor, e agora peço desculpa à Laura, não centrado no aluno. Nós somos herdeiros da antroposofia também, e de tudo o que é Freinet, muita escola moderna, Montessori, etc. Toda a escola no Visbo do Anísio Teixeira, por exemplo, ou do Lauro de Oliveira Lima, nós adotamos. Mas mais adiante, para que houvesse democracia direta, participativa, nós tivemos que centrar tudo, não no aluno, não na pessoa do pai ou do professor, mas na relação. Então nós aprendemos na intersubjetividade, a partir de questionamentos, como tu disseste, com todo o respeito que eu tenho por quem fala, trabalhar de outra maneira. Gestão participativa é exatamente isso para nós. E nós só descobrimos isso ao fim de 40 anos, não é? Mas não foi a tempo. E eu gostaria de partilhar isso convosco, porque isto tem a ver com paradigmas educacionais, tem a ver com redefinição de conceitos, tem a ver com tudo isso que, finalmente, desde a primeira hora em que nós deixamos de centrar no professor, deixamos de centrar no aluno, nós passamos a trabalhar aquilo que eu penso que seja a sociocracia, não é? As decisões são de consenso ou consentimento, não há maiorias. E toda a gente tem direito de escutar, toda a gente tem direito de falar, toda a gente tem direito de expor e contrapor. E é, digamos, um modelo caótico, não é? Mas que funciona perfeitamente. Porque nas reuniões, quando alguém fala para propor ou criticar, começa dizendo isto. Um de nós fez isto ou aquilo. Um de nós propõe isto ou aquilo. Um de nós. E não eu. E não tu. Um de nós. Porque existe uma relação de autonomia, existe uma relação de participação, em que cada um é responsável por todos. É esta a grande cultura, a grande mudança. Não quer dizer que nós estejamos avançados ou atrasados, quer dizer que fomos descobrindo estas coisas. Não é? E eu estou aqui para partilhar, se vós quiseres. Esqueci-me de dizer que eu estou ligado ao projeto Âncora e agora tentando fazer uma rede de comunidades de aprendizagem no Distrito Federal. Muito legal. Muito legal, professor. O Billy, eu estava aqui um pouquinho prestando atenção no que ele estava me mandando aqui pelo WhatsApp, ele tentou de tudo para entrar de novo. E aí, só para contar para todo mundo o que aconteceu, que quando ele foi entrar, aconteceu algum problema com o áudio dele, ele não conseguia escutar, ele não conseguia falar, então ele saiu da reunião. E aí, na tentativa de reentrar na reunião, é como se ele tivesse sido bloqueado, ele proibido de entrar nessa sala aqui de Zoom. E aí, infelizmente, a gente não vai conseguir ter a participação dele. Estou pedindo aqui 1000 desculpas para ele já. E, enfim, vamos tentar trazer um pouco da riqueza do que ele nos contou. E aí, eu já vou deixar aqui a propagandinha feita. A entrevista que eu fiz com o Billy está gravada e está publicada no YouTube, então, ao final, quando a gente for falar do link aí para vocês acessarem essas coisas, é muito bacana, quem não conhece a experiência do Seja Campo Limpo, e também quem já conhece, poder ouvir as palavras dele, como é que é a forma que eles atuam lá, é muito legal. E o que ele deixou de convite é que as portas do Seja estão abertas para quem quiser ir conhecer, fica bem pertinho do metrô ali no Capão Redondo, e a gente, então, pede desculpas ao Billy por não ter conseguido colocar ele de volta, porque a tecnologia nos ajuda, tá aqui todo mundo junto, mas tem horas que a gente não consegue que ela faça exatamente o que a gente gostaria. Vou agradecer, então, ao professor José Pacheco, e aí vou perguntar, então, para a Nara, escutando aí, e ao longo também do curso, que tinha muita gente participando do curso, que era de escolas que estão em transformação, né? O que é a sociocracia e por que ela pode ser utilizada nessas escolas que estão em transformação? Bom, boa noite, pessoal.
Então, para quem chegou depois, eu sou uma das co-anfitriãs desse curso, que chama SOLT, né, que é um curso de liderança sociocrática, tudo online, 3 meses de curso. E aí o tema dessa última edição foi justamente escolas que, né, buscam essa gestão mais participativa e tudo mais, e modos de governança, e buscando principalmente estudar escolas que usam a sociocracia, né? A gente tem a gente conhece alguns exemplos. Eu tive a oportunidade de dar um curso em Paraty, né, no Cirandas da Educação. A Escola Cirandas de Paraty é uma que usa já a sociocracia, com a comunidade, com os pais, com a parte da gestão, a administração, e eventualmente já com os alunos também, né? E também tive a oportunidade de fazer um projeto aqui na Lumiar. Eu moro em Santo Antônio do Pinhal, então aqui a gente tem uma Lumiar, e tive essa oportunidade. Então esse ano está recheadinho dessas escolas, né, que estão já aplicando. E aí a sociocracia, né, respondendo a sua pergunta, Kiki, a sociocracia ela pode ser usada para diversos, ou quaisquer até, né, eu diria, quaisquer tipo de organizações. E dentro das escolas, ela traz essa oportunidade dessa escuta, né? Um pouco como o José Pacheco falou, né? De escutar todas as vozes. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um princípio, né, dentro da sociocracia, que é o princípio, né, tanto da equivalência quanto da eficácia. Então, ao mesmo tempo que a gente faz uma rodada para escutar todo mundo, a gente também quer que aquela decisão seja tomada, né? E não fique tanto nesse processo de chegar a um acordo, como é no consenso, né? De chegar ao que todo mundo esteja de acordo. A gente quer o consentimento, né? Que não haja objeções. Então, dessa forma, a gente consegue ajudar as escolas, como as outras organizações, a terem gestões mais eficazes, ao mesmo tempo participativa, né, escutando todas as vozes. Né? E eu acredito também que a forma que a sociocracia propõe a estrutura organizacional, ela também é uma forma que ajuda essas escolas a escutarem todas essas vozes sem ter que reunir todo mundo, né? Muitas vezes as escolas, eu vejo as escolas que tentam ser mais democráticas, fazem muita assembleia, né? Que é todo mundo junto e estão tentando tomar alguma decisão, e aí acaba ficando um pouco difícil. Então, eu acredito que o que a sociocracia pode trazer nesse sentido é propor uma estrutura organizacional em que todas as pessoas são ouvidas dentro dos seus domínios, né? Dentro dos seus âmbitos, nessas alçadas de tomada de decisão, né? Até recentemente a gente fez um outro evento também, mostrando o filme Escola em Círculo, né? Realizado pela Mariana Osório e o companheiro dela, que mostrou 6 escolas na Holanda que usam esse formato. Então, lá a gente consegue ver bem essa estrutura, como é que, né, as crianças, como que os professores, os pais, como é que todos são envolvidos na tomada de decisão, mas não todo mundo ao mesmo tempo, né, dentro dos seus círculos. E como que os círculos são ligados uns aos outros, né? Então, dando uma visão geral, assim, uma pincelada rápida, seria isso. Eu queria, então, aproveitar esse gancho da fala da Nara e perguntar para a Laura como é que é essa... Você falou um pouco, né, Laura, da organização aí desses círculos que tem pessoas, tem sempre professores, tem sempre alguém que representa o colegiado dos professores, a associação e as famílias, os pais e mães, né? Como é que é no dia a dia essa quantidade de reuniões? Como é que a circulação da informação acontece entre esses vários âmbitos e os desafios de fazer isso no dia a dia, né? Eu perdi a Laura aqui. Laura, você está ouvindo a gente? Vindo. Agora tirei o mute. Tá certo. Então, ouvindo a Nara, eu consegui visualizar bastante o jeitão que a Areté está se constituindo, né? Ela é uma escola jovem, tem 5 anos, e também, como o professor José Pacheco disse, a gente também vem descobrindo, a partir da experiência, como fazer tudo isso acontecer com fluxo, gerando escuta
e eu anotei aqui, né, essa questão da participação é o lugar onde a gente se desentende mesmo, e ele é gerado para isso, e as pessoas estão muito desabituadas a esse tipo de situação, né? Então, no começo isso gerava angústia, nervosismo, as pessoas ficavam incomodadas às vezes de se colocarem e tal, aconteciam muitas reuniões, e aí a gente foi percebendo que era importante fazer esses círculos menores dentro dos âmbitos que determinado assunto deveria ser tratado. E aí é isso, um de nós né, é o todo, né? E eu acho que a gente, desde o início até hoje, a gente está esse ano completando 5 anos, eu sinto que a gente deu um salto muito grande nessa questão relacional e da autonomia que cada um desses pequenos círculos tá ganhando, porque a confiança está sendo maior, né? Não é que isso se sanou totalmente, mas a gente tem sentido cada vez mais isso. Então, as nossas assembleias, onde a todo momento, às vezes, a gente sentia a necessidade que, nossa, precisamos compartilhar com todos para ver se todos concordam, né? A gente foi vendo que, primeiro, isso não acontecia e, segundo, que era um desgaste enorme. Então, eu sinto que a gente otimizou muito melhor o tempo, o trabalho e as vivências mesmo, as relações começaram a ficar mais saudáveis quando a gente começou a conseguir criar ritmo e autonomia para esses pequenos grupos, ou seja, as comissões, e os próprios grupos maiores tem a associação, tem as suas reuniões com o seu ritmo, o colegiado tem as suas reuniões com o seu ritmo, e existem momentos em que esses pequenos círculos se encontram com esses círculos. Olha, é muito mais tempo, né, de trabalho e encontros do que o normal, né? Mas eu acho que, como eu contei para a Kiki, a proposta é essa, a proposta é da gente se educar pela relação. A relação acontece nesse processo do encontro com o outro, da criança com todo o entorno da sua comunidade, com os seus professores, com os seus amigos, vendo os pais ao redor, todos os funcionários, né? Eles percebem que a escola é gerida de um outro jeito, né? Eles ainda são pequenos, os mais velhos têm 10 anos, os menores têm 2, mas eles sentem isso já. E os pais, aos poucos, também estão conseguindo colocar dentro da rotina da sua vida, né? Que cada um tem seu trabalho, né? Seguimos todos tendo as nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias, e a gente tem sentido, esse último ano de 2018 foi um ano de muita riqueza, de muita participação, de entrada de muitos pais atuando na escola, se prontificando a refletir, a estar junto e entrando nesse movimento do consentimento. Então, a gente teve muito menos momentos assim, de atritos e a gente foi percebendo as pessoas falando, bom, se o todo está percebendo dessa forma, então vamos juntos, e elas próprias conseguindo colocar dentro da sua rotina esse trabalho, porque é um trabalho rítmico. Toda semana as comissões de trabalho têm encontros, e depois, para além disso, tem outras reuniões que eventualmente acontecem. Tem o trabalho para além da reunião, né? Então, isso foi entrando na vida das pessoas, e o que a gente mais ficou grato e feliz foi pelo retorno que elas nos deram. Elas falaram, muitas delas, apesar de ser mais tempo de dedicação que a gente coloca aqui, para além das nossas vidas cotidianas, o tanto que eu me transformei, que eu aprendi, que eu me percebo educando meu filho, que eu me percebo dentro desse organismo social para além da escola, sabe? Foi bonito de ver que
eles começaram a perceber que existe um outro jeito de viver, da gente se organizar socialmente para além dos muros da escola, de falar, nossa, imagina se a nossa cidade fosse assim, se o nosso bairro fosse assim, né? Então, isso foi muito positivo. Legal. Nara, eu acho que tem um monte de cauda aí da conversa com a Laura, né? Que a gente pode fazer pontes com a sociocracia. A gente podia falar de elos duplos, mas a gente também podia falar de tomada de decisão por consentimento. O que está mais vivo aí em você, Nara? Como você preferir. Tanto Eu faz. acho que a ênfase que ela e o José Pacheco deram para a questão da relação, tendo a achar que falar sobre tomada de decisão por consentimento é uma coisa legal para compartilhar com as pessoas que não conhecem esse conceito, essa prática. Tá bom. Tan, você compartilha a tela? Então, eu queria só salientar, assim, antes da gente conceituar, enquanto ela abre aí, que dentro da sociocracia, a gente usa rodadas, né? Então, essa questão que a Laura trouxe, demora muito mais tempo, né? Porque a gente tem que se reunir muitas vezes. Sim, concordo, né? Dentro da sociocracia, reunião, não tem como a gente tomar decisão junto se não tiver reuniões. Mas as reuniões são nesses círculos menores, né? Como a gente já comentou, e a gente usa a facilitação, né? Todas as reuniões são facilitadas, tem esse papel, né? Esse chapéu do facilitador, e tem um papel de um secretário, um guardião do diário de bordo, em que as pessoas acabam, em que a pessoa acaba registrando tudo que está sendo tomado, decisão, e o papel do facilitador é passar pessoa para pessoa e escutar. Então, isso gera uma calma, né? Gera uma eficiência, uma eficácia, né? Na fala, não é todo mundo falando um sobre o outro, e a pessoa, ela sabe que vai chegar a vez dela. Né? Quando eu fiz esse projeto na Lumiar, a Lumiar usa voto, né? É uma associação, uma escola democrática, mas eles usam voto. No começo, teve principalmente um dos alunos que ficava muito tenso com essa história de rodada. Não posso levantar a mão e falar na hora que eu quero, eu tenho que esperar a minha vez. Mas depois, assim, no final, foi muito lindo, assim, que ele percebeu isso, assim, né? Que esse equilíbrio de dar voz para todo mundo, né? Então, essa história da rodada também é um conceito que eu não trouxe um slide para mostrar isso, mas que eu queria trazer que amarra um pouco isso que a Laura estava falando. Esse slide que a Tânia colocou é um slide que mostra um pouco essa relação dos elos duplos, né? Então, a gente tem nesse modelo, né, um círculo central que tem os representantes, né? Tem uma pessoa que representa o macro no micro e tem uma pessoa que representa o micro no macro. Então, se a gente imagina que são grupos de trabalho ali, né, são círculos, né? Aqui eu não estou nomeando o que são, mas tem círculos, subcírculos, e aí uma pessoa do subcírculo vai naquele círculo central representar, né, os interesses daquele círculo menor, e uma pessoa do círculo central vai no círculo menor, no subcírculo, para representar essa voz, né? Então, são duas pessoas sempre participando de ambas as reuniões para poder fazer esse link. Não tem uma pessoa só, né, que dá uma visão única, mas duas. Então, só para falar um pouquinho dos elos duplos, mas eu acho que ela queria que eu falasse mais sobre consentimento, tá? Então, passa mais para frente, por favor. Aí é um exemplo de escolas, só para passar, já que ela passou aí. É um exemplo de uma escola, de uma dessas que está no filme, Escola em Círculos. Então, uma escola da Holanda que mostra, né, como é que é. Tem esse círculo central, também tem os elos duplos, tem o círculo de administração, tem o círculo que envolve os pais, tem o círculo de alunos. Tá em holandês, então não dá para entender muito, mas dá para ter uma ideia de como é que é a carinha do desenho deles. Pode descer lá, só para falar mais. Aí. Então, o que é tomada de decisão por consentimento? A gente convida as pessoas a considerar uma proposta, então alguém traz uma proposta, né? Um de nós que o José Pacheco falou, né? Alguém traz uma proposta e não importa quem seja, porque ele está simplesmente trazendo um rascunho ali. E cada pessoa ela vai colaborar de alguma forma, trazendo razões pelas quais aquilo, se a gente fizer aquilo, pode prejudicar ou impedir que a gente atinja o objetivo,
né, o nosso propósito, o nosso driver, como a gente chama dentro da Sociocracia 3.0, né, o nosso motivador, aquilo pelo qual a gente está trabalhando. E a gente sempre tem um propósito, seja na organização como um todo, né, então, sei lá, um propósito da escola, e um propósito para cada um dos círculos. E aí a gente sempre vai fazer objeções, né, ou seja, a gente vai trazer razões pelas quais a gente não deveria tomar essa decisão. Então, isso torna aquela decisão mais ágil, porque eu sempre parto do pressuposto que está bom o suficiente por agora, né, e seguro o suficiente para tentar. Se não estiver, eu trago objeção. E aí essa objeção ela vai ser integrada àquela proposta e assim até que todo mundo consinta. Né? Pode passar para o próximo slide para ficar um pouco mais claro? O que a gente fala? Mais um. A gente fala que existe um pequeno círculo de preferência pessoal, é a minha preferência, aquilo que poderia ser o melhor que poderia acontecer. A gente fala que tem uma faixa de tolerância, eu consigo trabalhar com isso, né? Esse bom o suficiente que eu mencionei agora. E tem a objeção, né? Então, se eu der o consentimento para essa proposta, isso vai me impedir, ou vai diminuir a minha capacidade de realizar o meu papel dentro desse ciclo. Vai causar um dano, ou a gente vai deixar de ter uma melhoria se a gente fizer isso. Então, quando eu enxergo isso, né, é como se cada pessoa fosse uma terminação nervosa desse organismo vivo, que é a organização, e eu estou percebendo que se a gente tomar essa decisão, isso vai causar algum problema. E aí a gente altera a proposta, integra aquela objeção é um presente, né? Algo que está vindo como um olhar a mais, né? E aí eu integro aquilo na proposta e até que todo mundo consinta, ou seja, esteja dentro dessa faixa intermediária, que é a faixa de tolerância. Né? Então, só para mostrar mais uma outra forma de ver isso. Então, se a gente imagina que tem essa curva normal, o topo seria o que eu prefiro, minha preferência, e tem uma faixa um pouco mais ampla, que é aquilo que eu tolero. Eu consigo viver com aquilo eu consigo trabalhar e tá tudo bem, e a gente vai conseguir realizar o nosso propósito. E para fora da faixa do consentimento é aquilo que não dá, eu não tolero, dessa forma não dá para trabalhar. Né? Então, a gente define o consentimento dessa forma. Né? E com isso é que a gente se diferencia um pouco do consenso. Né? Tem formas de consenso que também usam isso, mas muitos dos consensos ficam buscando atingir aquele topo para todo mundo. E aí acaba demorando, os processos acabam demorando mais. Né? E por outro lado, se a gente faz, por exemplo, uma votação, né, maioria simples, ou enfim, outras formas de maioria, a gente ignora esses presentes, que são essas objeções, né? São essas, nossa, eu tô vendo uma coisa que os outros não estão vendo. Então, por isso que a gente propõe essa tomada de decisão por consentimento dentro da sociocracia. Eu queria perguntar para o professor José Pacheco o quanto que essas práticas são visíveis nas experiências que ele está acompanhando, que ele já acompanhou dessas comunidades de aprendizagem, né, dessa maneira tão especial de se referir a isso, a um ambiente que é para além da escola, né, que integra todo esse entorno da aprendizagem. Essa é uma expressão que é corrente e há pouco eu escutei, creio que a Laura também falar, para além da escola, para além dos muros da escola. E volto à questão que eu há pouco referi, é preciso definir o que é isso de escola, o que é um conceito de escola. Portanto, podemos estar a falar de coisas completamente diferentes, não é? Quando se fala além da escola, está-se a considerar que a escola é o prédio, limitado por um muro, com ou sem cerca elétrica, câmara de vigilância, portanto. Não é nada disso. E por que é que eu falo isso? Nos projetos que eu acompanho, estamos numa fase transitória entre o paradigma da aprendizagem e o da comunicação. Isto é, essas escolas não têm diretor, como eu disse, não têm, e que eu saiba, e não quero estar a pôr em causa aquilo que foi dito, mas eu conheço muito bem as escolas da Holanda, eu conheço Summerhill, eu ajudei a Helena a fazer a primeira Lumiar em São Paulo, eu conheço bem a de Santo Antônio do Pinhal quando ela foi criada, e aí, portanto, tenho uma grande admiração por esses projetos. Cirandas também, estive lá, acompanhei o Guilherme, que financiava o projeto, lá em Paraty. Portanto,
tem uma visão bem próxima de tudo aquilo que acontece nessas escolas. Mas aquilo que está a acontecer naquelas que eu acompanho agora é algo que leva à participação e à sociocracia bem mais longe, sem estar a desprezar ou menosprezar aquilo que eu ouvi. Porquê? Eu conheço a escola holandesa e conheço a prática dos círculos. Eu sou europeu. Eu viajei a Europa toda e conheço muito bem. Não quero estar a criticar, quero dizer que essa escola tem diretor. Aliás, todos têm. Na Inglaterra, o headmaster, mesmo nas escolas ditas libertárias, tem o headmaster. Isto é, não há autonomia nas pessoas, não há. Porque havendo um diretor, o diretor tem dever de obediência hierárquica. Ou seja, recebe uma ordem e tem de a cumprir, mesmo que não concorde. E, como eu disse há pouco, nós não aprendemos o que o outro diz ou o que o outro faz, nós aprendemos o outro. A aprendizagem antropofágica. E, portanto, se nós temos como exemplo, como referência, um diretor, um coordenador, onde é que está a participação, onde é que está a autonomia, onde é que está a sociocracia? Ela pode funcionar na base, mas não funciona na instituição. Vamos pensar sobre isto. Não quero estar a dizer que eu tenho, estou na posse de novidades, mas vamos pensar sobre isto. Porque escolas são pessoas, não são prédios, e não há para além da escola. A escola, prédio, é uma ágora, é um espaço entre muitos outros onde se aprende. Pode-se aprender na praça, na empresa, na igreja, em casa, na internet, desde que haja uma ideia de busca em função de um projeto e de um roteiro de pesquisa. Bom, resumindo, nas escolas que eu acompanho, nós estamos muito atentos a isso. Eu tenho uns videozinhos, mas não os selecionei, não preparei nada. Eu gosto de perguntar o que é que querem saber e gostei da forma como fizeram, perguntando. Quando eu vou a algum lugar, perguntam, trouxe a apresentação? Não tenho. Você não tem PowerPoint? Não tenho. Mas então o que é que vai dizer? Eu não sei, ainda ninguém me perguntou nada, não é? Então lido há 40 anos com este drama de ter que chegar e levar alguma coisa. Então é bom que perguntem. Mas que se sabe escutar. Eu estou de acordo convosco. Hoje tudo funciona nesta perspectiva do círculo, que acho bom, da comunidade, não é? E da rede. Só que a forma de rede tem de estar no círculo. Não pode haver representação, porque quando há representação, eu peço desculpa à Nara, com todo o respeito que eu tenho, quando há uma representação, quando alguém sai de um círculo para ir representar no círculo central, existe um centro. E a rede não tem centro. Na sociocracia, funcionam os 7 princípios das comunidades de aprendizagem. E então, se quiserem, depois falaremos sobre isso. Então, o que eu quero dizer com isto? Eu sou mais velho, mas não sou mais sábio. Eu sou mais velho e sou menos conhecedor, mas tenho muita formação experiencial. E a mim me compete pedir que não façam da sociocracia um paliativo do velho modelo. Nem ponham a sociocracia numa escola com aula, com turma, porque não existe sociocracia em escola de aula e de diretor. Não existe. A não ser que me expliquem como é que isso funciona. Porque se a última palavra nem sequer é do diretor, é de alguém mais acima, numa hierarquia explícita, muitas vezes autoritária, não é? Então onde é que está a sociocracia? Podemos estar a induzir a criança numa ilusão, de dizer que ela pode decidir. Não pode. Não pode, porque ela pode decidir na base, mas não decide no extrato logo seguinte, que é um coordenador ou depois o diretor. A hierarquia é grande. Quero apenas que reflitam sobre isto. Eu não tenho certezas de nada, mas quero que percebam que já passei por muito. São 50 anos esta história, é muito tempo, e eu sou a pessoa menos indicada para falar sobre isto. Professor, muito obrigada pela sua contribuição. E a gente vai... o vídeo do senhor travou para mim, talvez se o senhor tirar a câmera e voltar, o seu vídeo volte. Mas o que eu queria agora é passar a participação para as pessoas que estão nos assistindo. E para fazer isso de uma maneira que a gente consiga colher a maior parte das contribuições, né, que vem dessa inteligência coletiva que está aqui, a gente vai dividir vocês em salas.
Então, eu queria que a Tânia colocasse na tela o slide para vocês irem pensando sobre as duas perguntas que a gente vai fazer para vocês conversarem em grupos. As perguntas são, o que está vivo em você a partir do que fluiu aqui até o momento, até esse momento do nosso evento? Vocês poderem trocar um pouco do que vocês estão assistindo entre vocês. E daí vocês falarem um pouco sobre coisas que vocês querem perguntar. O que você gostaria de perguntar para um convidado específico, ou para todos, ou para, enfim. Como a gente está num número grande de pessoas, então o que a gente vai fazer? Eu não sei se todos estão familiarizados com o uso do Zoom, mas a gente vai colocar todos vocês em salas. Então, a gente vai dividir em grupos de 5, e esses grupos vão ter 15 minutos para conversar sobre essas duas perguntas. A gente vai também tentar colocá-las disponíveis para vocês quando vocês tiverem ido para as salas, para vocês conseguirem lembrar delas. O principal é uma troca entre os participantes. Então, a Tânia vai dividir vocês nessas salas de 5 pessoas. A única coisa que você precisa fazer para entrar nessa sala, vai aparecer uma janelinha na frente para você, falando assim, Join Breakout Room. Aí você põe lá, Join. Se você, clicando nesse botão, você vai para essa sala, onde você vai poder encontrar essas outras 4 pessoas e conversar entre si. Às vezes dá um espaço. Eu ia pedir para a Martina fechar o microfone, ela já fechou. Às vezes entra menos gente do que a gente gostaria, enfim. Mas na maior parte dos casos dá certo e a gente consegue que vocês façam essa conversa entre vocês. E aí, quando estiver faltando 1 minuto para a sala fechar, aparecer um aviso dizendo que vocês têm 60 segundos, então é bom que daí vocês vão concluindo o que vocês tinham ali na conversa, e aí automaticamente vocês voltam para essa sala principal aqui. Tá legal? Então, Tânia, as duas perguntas estão aí na tela, vocês estão vendo, e a Tânia vai começar a fazer então essas divisões. É só vocês irem dando o Join Breakout Room ali. Olá, Caroline. Olá, Tânia. Olá, Fernanda. Estão todas em mute. Olá. Fernanda, você me ouve? Ouço. Bacana. Chegou a Carol também. Acho que a Tânia está ocupada colocando as pessoas no breakout room. Se alguém quiser começar a se expressar do que está vivo para cada um nesse momento. E se tem alguma pergunta também. Oi. Bom, posso falar então. Tá me ouvindo? Sempre que eu ouço o José Pacheco falar, por exemplo, eu sou professora de escola pública, estadual e municipal, e me vem a questão de como fazer, né, essa transição do modelo educacional. Quando ele chama a atenção para a sociocracia não ser um paliativo, aí eu fico mais confusa ainda de como tentar promover essa mudança, porque eu sei que é um processo lento e a ansiedade me faz querer resultados mais rápidos, né? Então, eu ainda não sei como fazer, porque eu estou inserida em um modelo tradicional e o máximo que eu consigo fazer de diferente é na minha sala, nas minhas aulas e algumas parcerias, mas que não atinge o todo. Então, forma de aprendizagem, né, para as crianças. Eu acho que tem uma coisa que o Pacheco traz dessa provocação, né? Eu já escutei o Pacheco falar, enfim,
mais de 15 anos eu venho escutando ele falar, né? E ele traz essas provocações porque, de fato, o modelo, como eu fui educada, como muita gente foi educada, sei lá, há séculos, pelo menos no século XIX e XX, é um modelo que, para o nosso tempo de hoje, ele não consegue se propor ao que é de fato o educar, né? O educar tem uma tradução que vai buscar a origem, a raiz da palavra educação, que é relembrar. Então, vai muito de encontro ao que o Steiner traz, e a proposta da ponte, que é por que se decide deixar as crianças e os adultos fazerem essa gestão? Porque existe uma sabedoria que precisa ser relembrada. É como se a gente precisasse ir tirando véus, e isso só acontece para o ser humano através da relação humana. E todas essas propostas que a gente está vendo de várias escolas, eu conheço as Cirandas, a minha prima é uma das fundadoras das Cirandas, a Fabiola, acompanhei o trabalho inteiro, a Âncora, vários outros lugares. A grande busca pode parecer a coisa mais louca, mas é dessa busca pelo humano, né? Como se a gente tivesse se esquecido disso, né? Então, o que a gente precisa educar? O que a criança precisa aprender? E como que ela vai aprender se o adulto não está junto com ela, se transformando concomitantemente com ela, né? Então, é impossível. Então, é maravilhoso ouvir isso que ele traz, né? Eu, enfim, sinto isso muito forte acontecendo em Areté. Acho que quando eu quis trazer o exemplo das pessoas que estão se sentindo transformadas e falam, nossa, eu estou percebendo que eu posso ter uma outra vida para fora da escola, quer dizer, elas mesmas estão percebendo que a escola não é esse prédio, que educar não é só o momento que o filho dela está lá, né? E que a nossa vida social, nosso grande organismo social, ele pode ser vivido e ser criado de outro jeito, né? Então, acho que isso é o mais forte que a sociocracia e os modelos de gestão participativa trazem, uma recuperação da responsabilidade, da presença de cada indivíduo. E isso é o maior componente da liberdade que tanto se fala. Senão ela é uma liberdade falsa, é uma falácia, né? Se você não assume a sua responsabilidade, se você não é capaz de estar ali, presente, dialogando com divergência, você não consegue. Então, é lindo ouvi-lo falar e com todos esses anos e anos e anos de experiência, né? O que eu acho que ressoa bastante em mim, assim, nas experiências que a gente foi atrás e buscou trazer aqui e vai continuar conversando, porque isso virou um tema permanente da Sociocracia Brasil agora, é que assim, tem muita gente querendo fazer e tentando, e isso é muito legal, porque é só quando você vai para a prática que você vai sentir na pele o que é fazer isso, né, e como é que a gente faz isso. E essa transformação em cada indivíduo que você fala, Laura, é fundamental, porque no fundo, se a gente não se transforma cada um, é muito difícil que a gente queira transformar as práticas, a forma como as relações acontecem. Isso demanda, né, uma autorresponsabilidade, né, olhar para dentro de mim e ver o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou tendo essa posição. Às vezes é uma questão que você está apegado a uma postura, uma posição, mas fala por que mesmo que a decisão tem que ser a minha e não pode ser essa que estão apresentando aqui? O que está doendo em mim que eu não consigo aceitar essa? O que é que eu estou defendendo? Né? E no Então, final, as pessoas elas não estão buscando algo, mas defendendo, elas estão se apegando a uma situação anterior, a um modelo antigo. Então, eu adorei, né, quando você falou, Nara, contando como que se dá essas rodadas e qual que é o grau, né, para uma opinião se sustentar ou não, né, para sua posição se sustentar ou não. E é bem isso, porque pensa, é muito difícil. É impossível você imaginar uma vida em que você vai ter tudo do jeito exatamente como você quer, né? Isso não existe, né? Então, além de tudo, é um exercício para a vida, você
se abrir ao outro, de repente experimentar. Você naquele momento pode até achar que, puxa, essa ideia desse cara é maluca, nunca pensei nisso, mas e acho meio estranho. Isso aconteceu na escola 1000 vezes. Aconteceu comigo, de eu falar, nossa, gente, que viagem. Nós vamos mesmo. E aí a gente também trabalha com o consentimento. Então a gente vai, né, eu contei para a Kiki, a gente nunca, mesmo antes da escola ser fundada, quando era só associação, a gente nunca votou. O nome da escola foi escolhido por consentimento, né? Então a gente sempre fez isso e continua fazendo até hoje, às vezes até com reuniões enormes e tal. E é muito lindo. Eu já me vi maravilhada de estar enganada na minha posição anterior, né? De falar, nossa, ainda bem, né? Que tem o outro que está aí para trazer um outro olhar, uma nova proposta. E tem uma coisa que eu ainda não falei, que eu acho que esse modelo, né? Todas essas propostas, a sociocracia, a gestão participativa, elas trabalham com um componente que é um paradigma que a gente está vencendo na nossa sociedade atual, que é o da escassez e da abundância, né? Então, você acreditar que dentro de um coletivo enorme tem pessoas com qualidades, com pensamento, com talentos diversos e que se complementam ou muito melhores que o meu, né? Fazer isso é você abraçar a riqueza do humano, do mundo que está aí, né? Então, esse é um exercício lindo que a gente vive e que eu acho que o mundo está... É muito legal ver mais e mais coisas assim, porque é isso, nosso mundo está escasseando concretamente. Não é mais só subjetivamente, ele concretamente está chegando em níveis de escassez muito grandes e que trazem muita dor, né? Então, como é que a gente vai poder olhar e falar, nossa, mas a gente tem muito mais do que isso, né? A gente está na escassez por uma escolha, por uma escolha mesmo. E aí só pela transformação interna é que isso vai virar, né? Então, sim. O que você traz também, Laura, a questão da responsabilidade aqui, né, que eu acho que ela anda muito junto com a liberdade mesmo, né, que é essa dualidade, assim, e eu vejo essa questão da objeção também, que a gente fala muito na sociocracia, que a gente precisa ver como tudo... Quando a gente traz uma objeção, qual que é realmente o que está por trás daquilo, né? Se às vezes é o nosso ego, ou o que a gente está querendo colocar e argumentar, e aí a gente realmente precisa voltar para nós mesmos e olhar para dentro de uma forma muito sincera para entender o que está em jogo naquela situação, assim, né? Então, acho que... E eu tive a oportunidade de estar numa escola que foi a Green School em Bali, onde eu vi muito isso, que você precisava muito argumentar, tanto o professor argumentar com o aluno, como o aluno argumentar com o professor quando ele tinha uma divergência de ideias, né? E o quanto essa relação ela se estabelece de uma forma horizontal, quando a gente precisa não simplesmente seguir ordens ou seguir regras ou fazer o que alguém decidiu, mas quando eu tenho que sustentar o meu argumento na minha ideia, o porquê, encontrar, né, um fundamento para aquilo que eu estou defendendo, assim. E o quanto isso desenvolve mesmo, né? Eu vi as crianças assim, nossa, muito autoconfiantes, com um nível de maturidade muito alto, por justamente estar nesse ambiente que provocava muito essas reflexões profundas com relação às escolhas que eles estavam fazendo, né? Como eles precisavam entrar dentro de uma conversa e de uma discussão, ou enfim, para expor aquilo que eles achavam e acreditavam. Então foi muito legal ouvir isso, porque expandiu. Eu estou fazendo esse curso de sociocracia também, mas parece que expandiu ainda mais agora, depois dessa conversa, o meu entendimento com relação a essa questão de quando a gente coloca objeção do consentimento e tudo mais. Enfim. Muito legal, é muito legal. A gente precisa... Deixa eu só perguntar uma coisa. A gente tem 2 minutos e eu acho que ia ser legal sair também daqui da nossa conversa. Perguntas que a gente queira fazer para outros convidados, enfim, para quem está aí. Então, não sei se vocês têm alguma pergunta que está quente aí, que vocês estão pensando em fazer. Eu não tô com uma pergunta, mas eu tô com essa sensação, assim, dessa provocação, né, que o José Pacheco fez. Uma pena que ele não está aqui agora,
Porque eu sinto, assim, que é isso, assim, o que eu estou escutando delas e o que eu penso é que é um processo de coevolução, né? Então, não tem essa de, é tudo ou nada, então se tiver diretor, então tá errado, né? Eu acho que é um processo desse amadurecer junto, né? Então, colocar um processo de sociocracia numa escola tradicional, que lindo! Isso vai causar alguma transformação, né? Então, acho que talvez essa provocação de volta, sabe? Que eu acho que eu queria puxar isso dele. Um pouco essa pergunta voltada mais para o... Tá bom, a gente quer chegar num lugar onde tudo seja horizontal e a inteligência coletiva prevaleça, mas quais são os passos para chegar nisso? E será que não tem uma fase intermediária, uma transição em que tudo bem a gente ter centros em que vão se ampliando? Não é um centro de uma pessoa a mais, é um centro com, sabe, representantes, é um centro, sabe? Então, como é que a gente faz para fazer essa transição, né? Quais são os passos? Um pouco por aí, assim. Eu tenho também, mais ou menos nesse sentido, né, que por mais que, de fato, a gente precise fazer essa transformação, e como a Nara falou, lidando com a realidade do jeito que ela é hoje, né, porque o que a gente deseja é que ela seja diferente, mas hoje ela é desse jeito, o quanto que o papel dos fundadores dessas propostas que são inovadoras e que fazem transformação é importante, né? A visão que esses fundadores tiveram, porque é a partir desse grupo de iniciadores, digamos assim, que às vezes é o José Pacheco como diretor da Escola da Ponte, né? Se fosse outro diretor da Escola da Ponte, a Escola da Ponte não seria a Escola da Ponte que ela veio a ser, né? Porque tem essas pessoas com essas ideias que por algum lugar elas vão chegar, né? E geralmente se elas chegarem só de baixo, é muito difícil que elas consigam pressionar para cima. Então, o quanto que a importância desses fundadores estarem ocupando esses lugares diferentes, né? querendo que as escolas se transformem, para que essa transformação de fato ocorra, e que a partir daí esse fundador vai saindo de cena, né? Ele começa uma coisa porque o sonho está ali, e ao mesmo tempo esse grupo fundador consegue ir saindo de cena quando essa comunidade abraça o que veio a ser essa ideia transformadora. E me lembrei muito da minha conversa com a Laura quando estou falando isso, porque tem uma carga, eu acho, também de trabalho hoje em cima de fundadores, né? Quando as instituições ainda são muito jovens, porque te demandam, quero saber, mas o que você acha disso? O que é a sua opinião? E às vezes você não está muito preocupado com a sua opinião, você está querendo saber o que está todo mundo querendo, né? E sair dessas posições também da hierarquia tradicional é um aprendizado para as pessoas que estão participando dessas novas comunidades aí de aprendizagem. Eu traria também. Agora, na hora que a gente voltar dos breakout rooms, quem vai ficar fazendo a facilitação é a Emily. Eu vou ficar lá colhendo as perguntas e ficar trabalhando que nem uma louca aqui para sistematizar e jogar. Então, era legal, na hora que o José Pacheco voltar tá com a gente, que vocês possam fazer essa conversa mesmo, porque daí a gente compartilha um pouco o que aconteceu nesse nosso mini grupo aqui. Ele já está aqui. Eva, voltou! Estava a ouvir-te e permite que eu faça uma interpelação. Ouvi falar muito de comunidade. Acho que só precisa primeiro que pedir para as pessoas escreverem as perguntas enquanto ele fala. Antes da gente... Todo mundo já está voltando, Tânia? Já voltou todo mundo, acredito. Então tá bom. Pessoal, então eu vou passar uma orientação para vocês antes do José Pacheco comentar o que a gente estava conversando aqui antes de todo mundo chegar. A gente gostaria que cada grupo escrevesse no chat aqui, na janelinha do chat, a sua pergunta, e aí eu vou colher todas essas perguntas e ficar organizando elas, enquanto a Penine vai dar sequência aqui na conversa com os nossos convidados. E aí a gente aproveita do jeito mais ágil possível o tempo e de um modo que a gente vai conseguir também aproveitar do melhor jeito as perguntas que vierem. Então, se vocês puderem ir escrevendo, e se a pergunta for especificamente para um convidado ou convidada, que vocês escrevam na frente da pergunta para fulano, e aí escreve a pergunta, para ajudar na hora de organizar isso e a gente tentar contemplar o máximo de número de perguntas na volta aqui da nossa conversa, tá bom? Então, podem começar a escrever no chat. Tá. Enquanto isso, se o José Pacheco quiser continuar, então, a reflexão em cima daquilo que a Kiki estava comentando, por favor, fique à vontade. Eu voltaria à questão dos conceitos, não é? Eu ouço falar de comunidade de aprendizagem.
e quase sempre me surgem práticas que estão ligadas às comunidades de aprendizagem da Catalunha, do Ramon Flecha, que Roseli Melo publicou em tese de doutoramento em 2004. Mas é preciso que o Brasil perceba que toda a proposta da sociocracia, enquadrada numa comunidade, ela surgiu pela primeira vez no Brasil, não foi na Europa, foi no Brasil. E depois um dia, se tivermos tempo, eu passar-vos aí alguma coisa que eu fui encontrando. A primeira vez que se tem memória da prática de algo semelhante à sociocracia foi em 1905, em São Paulo, no Bom Retiro, numa comunidade gerida por um anarquista chamado Alessandro Serchai. Ninguém fala disto, ninguém. Depois falamos em escuta atenta, não é? Essa escuta que permite que haja efetivo diálogo. Nós temos uma Anísio da Silveira, no Engenho de Dentro. Nós temos um Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Nós temos um Agostinho da Silva. O Brasil é riquíssimo nesta prática. E por que é que eu digo isto? Eu vejo que não é uma crítica, ok? Digamos que é uma interpelação para fazer pensar. Quando eu vejo alguma coisa vinda com nomes, com anglicismo, ou seja, com nomes ingleses, nomes nórdicos, eu começo a desconfiar, porque eu sou europeu. E eu penso que o brasileiro tem que perceber que tudo aquilo que faz não pode vir do hemisfério norte, não pode. Já vem infectado com etnocentrismo. Quando eu, há um bocadinho, havia o breakout. O data show é projeção de dados. O coffee break, não é coffee break, é paradinha para café. Enfim. O meu amigo, como é que ele se chama? Belo Horizonte, onde eu morei, Tião Rocha. Era muito interessante porque ele passa para português do Brasil tudo o que é esse estrangeirismo. Ele diz que não é o empowerment nem empoderamento, é o nós-podamento, não é? E por aí vai. Penso que é bom que a gente vá pensando nisto, porque o Brasil é o berço de tudo o que é inovação. E a sociocracia talvez tenha nascido no Sul e não no Norte. Eu só queria deixar ao brasileiro este aviso, este fraterno aviso e recomendação, que olhem bem para dentro, porque tudo aquilo que hoje é inovação está no Sul, não está no Norte. Eu fico muito preocupado quando vejo coisas como aula híbrida, aula invertida, essas tretas todas que vêm lá do Norte não servem para nada, não é? Porque é aula, porque é a velha escola. Então é bom que se perceba que a sociocracia só pode funcionar culturalmente, esteticamente, no modelo do Sul. Como diria Paulo Freire, para concluir, que o professor brasileiro não norteie a sua reflexão, não vá nortear, nem orientar, mas que soleie, que vá solear a sua prática, é o Sul. É que está o futuro da educação. E quem é o português para dizer isto ao brasileiro? Não é? Muito boa essa questão da valorização do que a gente está fazendo de inovação por aqui, né? É bom buscar referências, mas também reconhecer o tanto que tá surgindo daqui mesmo, muito próximo da gente, muito próximo do que a gente está fazendo. E uma coisa que a gente estava, enquanto a gente conversava aqui no grupo, né, enquanto vocês estavam nas salas, que a Nara trouxe, que foi uma coisa que ficou bastante presente em mim, porque eu fiquei refletindo depois que o professor Pacheco trouxe, foi a questão de não ter um diretor num modelo que é sociocrático, né? E eu fiquei, nossa, pensando realmente qual que é o papel do diretor, né? É a pessoa que bate o martelo e toma as decisões ali depois quem dá a palavra final, né? Se for nesse sentido, realmente talvez seja estável de fato, né? E aí a Nara trouxe uma questão que era uma provocação de qual que é o passo a passo que a gente dá para chegar àquilo que a gente realmente almeja, né? De algo que a gente realmente quer ver acontecer. Então,
a gente tem muito idealizado esse modelo, mas existe todo um processo. Então, colocar dentro de uma escola que é super tradicional um modelo, um sistema sociocrático, já pode ser uma grande coisa, já vai mexer com as estruturas daquilo, vai abalar, né? As estruturas vai fazer as pessoas repensarem nos seus papéis dentro disso. Então, como que o senhor enxerga essa questão dessa transição, desse processo de transição que a gente precisa fazer para chegar no estado em que a gente realmente almeja, assim? Quando perguntam como é que eu digo que enxergo de modo estrábico. Eu sou estrábico, não é? Ou seja, enxergo de outro modo, de um modo bem disruptivo. Nós temos uma proposta de trabalho. Quando digo nós, é a equipe com que eu trabalho. Trabalhamos muito com escolas de rede pública em particular. Trabalhamos com muitas Waldorf, por exemplo. Isto é para a Laura. Muitas. Aliás, o projeto Âncora, quando ainda não tinha ensino médio, era a Micael que ficava com os nossos alunos. A Micael é uma escola Waldorf. Então, nós temos uma proposta. Uma escola não muda toda ao mesmo tempo. Muda quem assume que quer ser ético. Isto é, quem percebe que não ensina toda a gente do modo que ensina e que aprende a trabalhar de um modo que todos aprendam. Portanto, a grande mudança não é técnica, nem é didática, é ética. Eu tenho respeito por mim e eu respeito o direito do outro. Eu quero o bem comum. Então, quando há professor numa escola, e volto a dizer que escola não é o prédio, aula, turma, isso não faz sentido nenhum. Quando um professor se percebe antiético e quer passar a ser ético, nós ajudamos a criar o seu núcleo de projeto. Núcleo de projeto. Isto é, quem pretende ser ético tem de respeitar quem não quer, mas tem direito a fazer o seu processo de transformação ou de reelaboração cultural. Eu falo volto a falar e peço que me perdoem esta ousadia, esta arrogância até. Há 42 anos foi isso que aconteceu. Eu, a Maria Luísa e a Maria José percebemos que não éramos éticos. Percebemos que não éramos autónomos, muito menos sociocráticos. E, portanto, fomos interrogando-nos, nós, interrogando os outros, constituímos o nosso núcleo e, 8 anos depois, estava toda a gente da escola, porque começou a aparecer o efeito, não é? Mas se quiserem saber mais, falam com a Cláudia, ela é que manda nesta... Não, mandamos todos, não é? Uma equipe e trabalha na sociocracia, que é Ecohabitare. Ecohabitare. Ela vai ficar na história, vos digo, e vão ver depois porquê daqui para algum tempo. Eu estou com muita vontade de deixar tudo isto, portanto, juntei-me com outros que é para poder chegar ao 7º pilar da educação. Vocês conhecem os pilares da educação, não? Sim. Pensam que são só 4, não é? Não são 7. Ao aprender a conhecer, ao aprender a fazer, ao aprender a ser e a conviver, ao aprender a ser e conviver, aqui está a sociocracia, mas ao aprender a desaprender, que é o 5º. E ao aprender a desobedecer, que é o 6º, sociocraticamente, e ao 7º, que é o aprender a desaparecer. O desaparecimento é o dom do desprendimento. É o dom de dar aos outros não dependência, mas autonomia. Então, o desapego está na sociocracia. Então temos uma estratégia, vamos falar assim, eu não gosto da palavra que é muito bélica, mas é isso. Se quiserem saber mais, perguntam. Nós estamos a fazer isso exatamente em mais de 200 projetos no Brasil. Ou seja, eu não faço nada, não é? Eles é que fazem. Se quiserem, então falam com a Ecohabitar e vão ver que vale a pena. Nós começamos aqui, no Distrito Federal, nós começamos com três escolas. Hoje estão mais de 30 núcleos de projeto. A Secretaria assimilou tudo isso, porque a inovação surge quando ela é inédita, útil e com replicabilidade. Ela tem tudo isso e a Secretaria apercebeu-se. Então a inovação surge, há bocadinho estava a falar com isso sobre outra colega, dos dois lados.
da periferia, da base e do topo. Juntam-se. É na confluência que isso acontece. Eu acredito nas secretarias de educação. Portanto, tem acontecido isso através da sociocracia. Não impomos nada a ninguém. Nós escutamos e argumentamos e o resto você sabes melhor que eu. Sim, essa fala também, né, do aprender o aprender a desaprender, eu acho que tem muita relação com uma coisa também que a Laura trouxe na nossa conversa, que é a questão de que eu gostei muito, até anotei aqui, que o que a criança aprende se o adulto não se transforma com ela, né? Então, dessa transformação que a gente precisa estar passando o tempo inteiro e olhando para a gente mesmo nesse processo, né? De se autotransformar, de se desenvolver dentro desse processo, porque o como o adulto está fazendo é muito mais importante do que o que ele está fazendo, né? Do que o que ele está dizendo. Então, se você quiser complementar, Laura, com a tua ideia que você trouxe, que eu achei muito interessante com relação a essa questão da transformação de quem está ali no papel de educador, né? Que eu acho que é um pouco do desaprender também ao que eu sempre fiz, foi o meu hábito, é a forma como eu estou acostumada a fazer, mas eu estou desaprendendo isso para me transformar. Eu acho que para mim, enfim, desde que eu entrei nessa jornada aí da Areté, que carrega bastante essa vontade de Brasil, viu, Pacheco? A gente se inspira muito nas práticas populares do Brasil, na rodinha para a gente conversar e tocar música e às vezes tem reuniões que estão assim, que não vão e a gente pega a viola ou faz uma ciranda e aí o fluxo muda totalmente e a gente começa a dialogar de outro lugar, né? Mas ouvindo esses 7 passos, isso me faz pensar que a vida é esse fluxo, assim, ela vai indo do primeiro passo ao 7º, né? A gente, no momento em que a gente nasce, a gente já está instantaneamente morrendo, né? E o viver, acho que o que a gente busca na nossa escola é esse desejo do ser humano querer descobrir como ele aprende o mundo, né? Então não tem uma técnica, não importa tanto os conteúdos ou a didática, né? Mas é como que se apreende e se expressa, é uma respiração, né? O Steiner falou isso, né? Tudo que a escola precisa fazer é ensinar a respirar, né? E ele gostaria que isso fosse, né? A visão dele de escola era uma visão que é essa escola que não tem prédio, que não é o prédio, ela é o organismo social, né? Então, eu falei disso, dessa transformação, porque se o professor, se os pais, eles não acompanham essa transformação que a criança naturalmente, visivelmente está fazendo, né? E a gente também, nós somos adultos, já chegamos nessa forma um pouco mais estática, mas a gente está continuamente se transformando. Então, tem esse exercício constante que vai chegar nesse final, que é o da autonomia, que é tudo o que se quer, né? Então, essa autonomia que vai trazer a liberdade, que vai trazer a presença do ser humano. Então, dialogo bastante com isso. Posso fazer uma observação, Laura? Pode. Tu disseste muito bem que Steiner considerava a escola não como prédio. A verdade é que ele só encontrou possibilidade de concretizar a sua proposta filosófica num prédio, ainda por cima numa fábrica. Sim. Por isso é que eu digo que aula e Steiner não fazem sentido nenhum. Ele era um antroposófico, ou seja, antropos. Ele propunha uma antropogogia, não uma pedagogia, nem uma andragogia, era antropogogia. Bem, soubeste o que lhe aconteceu, não é? Quando ele quis ser fiel aos princípios. Ele foi assassinado. E o problema está aqui.
todos aqueles que tentaram humanizar a escola no Brasil ou foram assassinados ou foram deportados. Sim. Curioso, não é? Porquê? É. Bom, gente, acho que tem muitas questões aí que o pessoal está trazendo, outros questionamentos e dúvidas. Então, a Kiki acabou de finalizar a sistematização dela em tempo recorde e agora vai compartilhar um pouco aí e trazer essas perguntas para o professor José Pacheco e para a Laura também, e para a Nara. Eu, na verdade, assim, conforme eles iam falando, eles estavam um pouco respondendo já algumas das perguntas que vieram, porque eu entendo que nesse bloco aí de conversa, desde a volta das salinhas, que a gente já estava respondendo um pouco a pergunta que era como nos desfazemos desses modelos estabelecidos e estabelecemos a relação com o outro sem hierarquização, qual o primeiro passo para tornar uma escola em uma comunidade de aprendizagem. As escolas têm sempre um diretor, porque elas são organizadas juridicamente, então como garantir a democratização nesse cenário, como se inserir e empreender nessa nova visão. E tudo que eu escutei deles falando até o momento tem a ver com essa pergunta. Então, eu gostaria que, se eles quisessem fazer uma última fala sobre isso, e aí eu passo para um próximo bloco de perguntas. Gostaria. Posso falar? Pode. Eu acho que, assim, talvez, assim, para dar um pouco a chave, né, por que a gente adota a sociocracia. Acho que a gente também abrasileirou muito o que a gente usava. A gente falou que a gente ia apelidar de samba ou alguma coisa assim, criar um novo acrônimo, porque a gente realmente mistura várias coisas e traz, né, um pouco, se a gente deu uma boa regionalizada na forma como a gente usa a sociocracia, uma humanizada também, né? A gente inseriu o cuidado com as relações dentro do conceito da sociocracia, que já vinha, claro, mas a gente enfatizou. E eu queria falar assim para essas pessoas que estão questionando como é que começa, né? E como é que faz isso, tendo um diretor, assim, a minha contribuição, a forma como eu vejo é isso, assim, é ter um processo que a sociocracia pode ajudar, dar essas ferramentas, né? Então, a gente tem um grupo de melhores práticas, né? Como se fosse assim uma maletinha, assim, né? Uma mochila de ferramentas de melhores práticas, processos que podem ajudar a implementar esses novos modelos. Né? Então, eu acho que a sociocracia, ela ajuda, não porque é o ideal do como a gente gostaria que fosse, né? Essa comunidade sem paredes, né? Esse ser, esse organismo vivo, mas dando esses instrumentos, né? Organizando as reuniões, por exemplo, né? Organizando o tempo de fala, né? O facilitador organizando essas reuniões, a estrutura organizacional, os papéis, né? Então, a pessoa tem um papel, ela tem uma autonomia dentro daquelas responsabilidades. Então, dando esses contornos, né? Então, eu acho que é lindo a gente sempre lembrar do propósito, do intuito, da intenção por trás, né? Esse ser ético, né? Esse objetivo máximo, né? Final que a gente quer alcançar. Mas como que a gente chega lá? Né? Eu acho que eu trago muito essa fala de que tem espaços, né? E um processo de implementação de uma ferramenta, de uma abordagem como a sociocracia pode ajudar dando essas ferramentas, né? Dando esse apoio, dando esses instrumentos que auxiliam essa escuta, essa mudança. Né? Então, o diretor não precisa deixar de existir, tanto como os fundadores, né, que são importantes, lideranças. Né? A liderança ela é importante. Agora, a decisão, aquela voz, é mais uma dentro do círculo. Ela não vai ter 2 votos, 3 votos, não vai decidir o todo. Ela vai ter o mesmo direito de dar consentimento ou de trazer objeções que os demais dentro do círculo. Né? O seu papel operacional é distinto da sua participação numa roda de decisão. Né? Então, é um pouco isso, essa distinção que a gente faz. A Laura ou o José Pacheco querem comentar sobre isso também, sobre o processo de transição para esses modelos mais inovadores?
Eu talvez fosse criar agora um momento de polémica, né? Porque eu ouvi dizer como é que é, diretor não pode deixar de existir. Oh, Nara, diretor é a negação de tudo o que é libertário. E Não, é não disse que começar a ele não aliar, pode deixar de existir. Eu disse que pode, ele não precisa deixar de existir para que a gente implemente. Que é um porque passo não, para a mas gente depois vai bater, desculpa, vai bater exatamente nesse líder, não é? Eu sou líder de mim, tu és líder de ti. Eu não preciso de hierarquia. Mas pronto, eu respeito o que tu disseste, mas eu fui diretor, sabes? Foi um alívio quando eu deixei de ser diretor, porque efetivamente havia participação da comunidade e tudo melhorou. Eu sei que isto mexe com algumas representações e práticas. Bom, eu deixaria como sugestão que os brasileiros aumentassem a sua autoestima e não começassem ou continuassem a importar modelos do Norte. Eu sou do Norte, ok? Portanto, sou insuspeito para dizer o que eu digo. O professor brasileiro tem baixa autoestima e sofre da síndrome do vira-lata, não é? O que vem de fora é bom. Mentira. Aliás, é por isso que eu estou no Brasil, é porque eu aqui estou a aprender e aqui é que está o que tem de melhor do mundo da educação. Eu recomendaria algumas leituras e deixaria assim. Fundamentalmente, ler Lauro de Oliveira Lima. Lauro de Oliveira Lima. É fundamental. O livro A Escola de Comunidade ou A Escola Secundária Moderna. São tratados. Depois ler este senhor que eu aqui mostro, Agostinho da Silva. Este livrinho que aqui está, se chama, está ao contrário, Agostinho da Silva. É mesmo português, não é? Agostinho da Silva também tinha um grande defeito, era português. Mas ele viveu 26 anos no Brasil. Foi companheiro de Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, que foi assassinado no Rio de Janeiro. E ele criou comunidades de aprendizagem, fundou várias universidades. E se lerem os textos dele, estes são os textos pedagógicos dois. O primeiro volume é o trabalho dele em Portugal, o segundo é no Brasil, está aqui. Vão ver o que eu quero dizer. É fundamental ler estes autores. E, incontornável, o Paulo Freire, que diz que nós aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. Ou seja, a intersubjetividade é o paradigma da comunicação, é a sociocracia. Tá bom? Fiquem em paz. Legal. Eu queria trazer algumas perguntas que vieram também, que tem bastante relação com essa nossa vontade de participação, mas que em várias conversas também que a gente teve com outras escolas, inclusive, a dificuldade de trazer os pais para participarem, as famílias dos alunos para participarem. Então, tem três perguntas que tem um pouco a ver com isso aqui. A Laura, especificamente, se ela acredita que foi a autonomia e o ritmo nas comissões que melhorou as relações e aumentou a participação das famílias. E uma outra pergunta mais geral, diante da dificuldade de obter participação dos pais, qual o método que a sociocracia oferece para trazê-los para o círculo e, partindo para algo mais amplo, como escutar a comunidade? E, por fim, o que precisamos manter em mente sempre para manter essa engrenagem rolando para guiar a evolução nos mais diferentes contextos de educação? Eu posso abusar da vossa paciência? Pode. Eu ouvi dizer que como é que se pode trazer os pais para a escola? Não tragam a comunidade para a escola, nem levem a escola para a comunidade. É uma coisa impressionante. Eu ouço dizer, nós fazemos visitas à comunidade. Eu pergunto, alguém visita a sua casa? Não, mas não há uma grande ligação com a comunidade. Não. Escola é um nodo de uma rede que se chama comunidade. Não há escola e comunidade. A escola é da comunidade. A gente tem que pensar isto. Muitas vezes nos dizem, mas ela é uma comunidade. Eu pergunto, e o banheiro do aluno está separado do banheiro do professor? Só para pensar, onde é que está a sociocracia? Quando os banheiros são diferentes em qualidade? Lá em casa há banheiro do pai, separado do banheiro do filho? E mais, que eu faria agora umas perguntas assim, muito incómodas. Mas pronto, não há escola e comunidade. Há escola da comunidade. E a escola não é o prédio. Escolas são pessoas. E quando nós conseguimos fazer todo este exercício de elaboração cultural, talvez não pensemos em levar a comunidade para a escola para a comunidade. Isso é o princípio do Comênios do século XVI. Não leves a árvore para a escola, leva a escola para debaixo da árvore. Não, a árvore é a escola. Pensai nisto, tá bom? Com carinho. E eu vou.
Eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. Eu concordo 100%, José Pacheco. Mas a minha experiência, e eu acho que foi isso que me impulsionou. Eu não sou pedagoga, nunca tinha trabalhado em escolas ou nada disso. Eu sou designer, eu sou desenhista. E aí eu me senti chamada a fundar uma escola. E eu passei um longo tempo achando que eu estava fora do lugar, até que eu percebi que isso que você falou, que escola é o lugar para todos, que o desenhista desenha a escola, que o arquiteto trabalha e pode contribuir do jeito que for, ele também é um educador. Então, quando eu finalmente me senti escola, eu mergulhei nessa experiência. Mas o que eu fui percebendo desde o início da Areté é que essa ideia que você traz de que a escola é comunidade, de que a árvore é a escola, de que o banheiro é a escola, de que tudo que está ao redor disso, desse organismo vivo, é o mesmo, é o um e o todo, ela não vive nas pessoas. Né? Por que a gente precisa falar, vamos humanizar a escola? Eu até comentei isso, parece tão maluco você falar, vamos humanizar a escola, porque hoje o homem se fragmentou, então ele não se sente parte daquilo que ele é, né? E a gente vê casas em que as crianças ocupam uma sala e não podem ir na outra, e o banheiro é de um e o banheiro é do outro, a cozinha é ocupada por uma pessoa, a gente vive nesse espaço hoje, nessa forma relacional, em muitos lugares, não em todos, claro. Mas, então, eu entendo que a pergunta que veio, né, dessa aproximação, ou desse reconhecimento dos pais de que eles são a escola, né, para as pessoas que estão em Areté poderem entender isso, demorou um tempo de que elas tinham essa permissão, né? A gente falava, mas não precisa de permissão, não, eu não vou falar porque eu sou pai. Daí a gente falava, não, é por isso que você vai falar, porque você é pai. Você vai falar como o professor vai falar, como o aluno vai falar, como eu que resolvi que ia fundar essa escola, vou falar. Né? Então, tem e aí eu entendo um pouco o que a Nara está tentando trazer, que é a gente vive um tempo que é um esforço, um período transicional para muitas coisas. Existe uma mudança de paradigma no indivíduo para esse ser ético, para ele entender o que é viver num organismo vivo. Acho que uma das coisas mais fortes da antroposofia que Steiner, né, refletiu, criou, fundou, o olhar fenomenológico de Goethe. É essa percepção de que a vida está acontecendo no entre, e que ela está acontecendo sem plano. Então, também, assim, nesse lugar, Nara, de às vezes a gente tentar objetivar e planejar excessivamente, a gente acaba podando o que existe de mais frutífero na espontaneidade da relação, né? E eu posso te dizer que os momentos em que a Areté se abriu para deixar de projetar e deixar viver, sustentar aquele desconhecido, para ver o que ia brotar, assim como ele fazia quando ele observava a natureza e observava o ser humano, e foi daí que Steiner se inspirou para olhar o ser humano crescendo, né? A gente teve as experiências mais profundas e transformadoras nesse sentido, das pessoas reconhecerem uma ética e uma estética que faz sentido para a vida, que faz sentido para o coração, que não tem a ver com técnica, com conteúdo, com nota, com nada disso. Né? Então, isso é o que eu acrescentaria já do que o José Pacheco falou. A Escola Livre Areté não tem diretor, nós
tomamos essa postura assim de falar, não vamos colocar, vamos já começar sem, né? E a gente vai conversar com as pessoas, porque elas pediam, elas pedem, elas querem alguém que decida. E aos poucos elas estão percebendo a grandeza que é não ter alguém que decida por elas, que elas possam ser parte do caminho, da ação, da reflexão. Então, isso que para mim é, enfim, o grande tesouro, né, disso tudo que eu estou vivendo lá. Só queria complementar, assim, que eu acho que é um pouco essa visão, né, da regeneração global que acontece a partir dessas pequenas iniciativas, né, e que essas iniciativas são como na natureza, elas não são todas iguais, elas são biodiversas, né, então eu não diria assim, eu não negaria uma ou outra, né, são todas experiências válidas para essa regeneração global. Sim. Legal, gente. Tem mais um conjunto de perguntas que tem mais a ver com a sociocracia e que eu acho que a gente vai conseguir responder no encerramento aqui da nossa atividade. Então, agora, eu vou pedir para que cada pessoa que é convidada fazer suas considerações finais em no máximo 2 minutos, porque depois a gente quer fazer uma espécie de avaliaçãozinha antes da gente encerrar e dar alguns informes para a gente terminar no nosso horário. Então, acho que a gente pode começar pela Laura mesmo, que estava falando agora há pouco. E aí depois a gente continua aí. Suas considerações finais, então, Laura, sobre o que a gente conversou. Eu acho que o que eu tenho para trazer aí para finalizar essa conversa bonita, gostosa, cheia de provocações e de perguntas, é de que eu sinto que tem um caminho da prática do viver coletivamente que ela é muito poderosa, né? Existe um resgate, apesar da gente estar vivendo aí todos juntos nesse mundo, eu acho que existe uma necessidade bem grande e genuína do nosso tempo de reconexão dos seres humanos, né? Nos seus lugares mais essenciais mesmo, desse lugar do coração, do sentimento, né, de conectar essa mente com o seu coração e com o seu fazer. Isso, para mim, é alcançar esse lugar ético e estético. É assim que a gente consegue criar o mundo que a gente sonha. E não vai ser ninguém que vai fazer isso por nós. Né? Isso não existe isso. Então, eu acho que hoje poder trabalhar dentro de uma escola com seres humanos que têm 2 anos até os que têm 70, todos juntos, é a maior forma de aprendizado possível, né? É um olhando o outro, é o de 70 aprendendo com o de 2, e o de 2 aprendendo com o de 70, e o de 40, e o de 5, né? E nesse percurso da vida, nesse eterno fluxo, tem uma reconexão para mim muito forte com o sentido da vida que a natureza nos revela o tempo inteiro. Então, em lugares urbanos, eu acho que isso se torna mais ainda urgente, né? Então, como a gente acessa a nossa natureza para poder viver isso, né? Quando a gente está olhando a natureza, quando a gente está em espaços de natureza selvagem, ela nos inspira muito mais a isso que eu estou dizendo. Quando a gente está nos espaços urbanos, eu acho que é nesse lugar da conexão humana o grande resgate, assim, né? É o resgate da autoestima, que o Pacheco falou, que eu acho que o brasileiro padece demais,
Eu vejo os professores na escola pessoas maravilhosas e sem esse reconhecimento, né? Então, eu acho que tá nesse lugar do coração. Legal, Laura. Obrigada. Professor José Pacheco, também queria suas considerações finais em 2 minutinhos. E complementaria aquilo que a Laura falou, realmente, hoje é preciso religar, reunir, porque se nós temos na Constituição e na Lei de Base escrito que a educação é dever da família, da sociedade e do Estado, o que é que separa a família da sociedade e do Estado? Por que é que se separa uma criança de 3 anos do avô ou da avó? Por que é que se mete essa criança num bunker que se chama jardim infantil e tem-se uma avó em casa a estupidificar ou num asilo? É preciso repensar tudo isso, repensar o que é escola. Se vós quiserdes que a Coabitar se partilhe convosco, poderemos fazê-lo. Que permaneçais em contacto uns com os outros para além deste período do curso. Enfim, agradecer as aprendizagens que hoje eu fiz. Ficar em paz. Obrigada, professor Nara. Suas considerações, por favor. Sim. Eu queria dizer que a sociocracia não é o caminho, não é uma fórmula mágica, uma receita maravilhosa que vai resolver todos os problemas, mas é um caminho, eu enxergo como um caminho possível para gerar mais equivalência, mais eficácia dentro das escolas, das organizações, enfim, das comunidades, né, dos viver juntos. E assim, sendo bem prática, né, assim, até ressoando um pouco com essa questão de como começa, né, eu diria que para mim são 2 os aspectos. Um é esse aspecto da autorresponsabilidade, né, não só a autoestima, mas a autorresponsabilidade de fazer isso que eu enxergo, né, como essa visão de mundo, transmitir essa mensagem. Então, eu diria que um passo essencial são os princípios, né, comunicar para essa comunidade os princípios da sociocracia ou, enfim, né, dessa nova forma, desse novo mundo que a gente quer construir, e, ao mesmo tempo, a experiência prática. Né? Então, sei lá, por um pai, por exemplo, uma pessoa, um professor, ou a pessoa que está com um certo condicionamento e não está conseguindo ressoar com essa história, nada melhor do que sentar num círculo e participar de uma decisão por consentimento, né? Então, essa vivência prática. Então, na verdade, assim, acho que o primeiro passo são 2, né? É implementar, né? É ter essa prática ao mesmo tempo que tem essa transmissão dessa mensagem, dessa nova história, né? Que está sendo contada. Então, como é que a gente consegue fazer os 2 juntos, né? O transmitir a nova história e, ao mesmo tempo, praticar, né? Novas práticas que podem cair fichinhas, né, que podem ajudar nesse processo de coevolução. É isso. E eu espero que a gente possa contribuir, né, pela Sociocracia Brasil, pelo SOUT, por tudo que a gente faz, né. Obrigada, Nara. Eu vou dar alguns avisos aqui e depois eu vou pedir para a gente ir para um lugar que a gente vai fazer uma avaliação, mas antes disso eu queria que as pessoas que autorizam o uso da sua imagem, que abram suas câmeras para a gente fazer uma foto. Aí, Tânia, eu não sei como é que faz isso no Faz uma captura de tela. Zoom, mas você faz uma captura de tela aí de todo mundo, colocando todo mundo no modo galeria, né? Isso. Mas vai precisar fazer 2 vezes, porque tem 2 telas. Então tá bom, então avisa a gente para todo mundo ficar bonito na foto as 2 vezes. Não sabe qual que a gente vai sair. Mas quem vai tirar? Você pode fazer isso? Eu faço. 1, 2, peraí. 1, 2, 3. E agora vou fazer de novo, tá? 1, 2 e 3. Tá bom. Obrigada. E aí agora eu vou pedir para você compartilhar a tela, que para as pessoas entrarem na nossa avaliação. Então, a ideia aqui é vocês entrarem nesse site aqui, www.mente.com. Ele vai pedir um código. Vai simplesmente aparecer uma tela com um espaço em branco. Aí vocês digitam esse código 82772, vai aparecer essa tela aí que a
que a Tânia compartilhou com vocês. E aí, lá dentro, vocês vão responder as 3 perguntinhas que estão lá e que a gente pede para vocês responderem de maneira rápida, porque aí isso vai gerar um resultado que todo mundo vai poder ver aqui, que a gente vai compartilhar com vocês todos. Então, e quem tiver alguma dificuldade de entrar, não está entendendo nada, a gente vai colocar o link no chat e a gente fica disponível no chat para também explicar para vocês isso. Então, é www.mente.com e entrar com esse código 82772. Vou dar 2 minutinhos para vocês preencherem. E se não quiser escrever nada na última, tá muito difícil, escreve uma palavra, escreve da maneira mais simples que vocês puderem. E aí, enquanto isso, eu vou dando alguns informes aqui sobre sociocracia. Teve algumas perguntas que eram sobre sociocracia e eu achei melhor a gente falar isso no final. Então, a gente está aqui num curso sobre sociocracia. Esse aqui é o, digamos, o ápice do círculo de eventos do Sociocracia edição 2. E o Sociocracia edição 3 começa em 1º de fevereiro do ano que vem. Informações sobre esse curso você consegue em www.sociocraciabrasil.org, que é, inclusive, o link que aparece aí nas telas dos slides. A gente, nesse curso, além do Círculo de Eventos, a gente fez entrevistas que estão disponíveis nos canais da Sociocracia, no site e no Facebook. Teve mapeamento de estudos de caso e foi tão rico essa prova que esse trabalho deve continuar além do curso, porque teve muita gente interessada e o tempo para fazer o que os círculos desejavam foi curto. Então, a Sociocracia Brasil criou um subcírculo que é sobre escolas em transformação. E aí esse trabalho vai ser continuado ali. Então, tem gente que está interessada nesse assunto, quer saber como é que participa também, a Sociocracia Brasil. Vou colocar o site aqui no chat também para vocês. E aí, por fim, a gravação desse webinar vai estar lá também, na Sociocracia, em breve. Então, quem não pôde estar aqui, vocês conhecem que tivesse participado, podem divulgar. E a gente, não sei se a Reni ou a Nara querem falar sobre a próxima edição do Sociocracia Brasil, se vocês já definiram um tema. Sim, posso falar. Só para corrigir, é sociocracia.org.br. Ah, eu errei, então. Esqueçam esse que eu mandei. sociocracia.org.br o site. E só para falar que o formulário que está lá ainda não é para a próxima edição, ainda é o da 10, a gente precisa tirar ele do ar, na verdade. Então, as inscrições para a próxima edição vão estar abertas em 7 de janeiro, né? Então, aguardem. A gente tem um Save the Date que está rolando no Facebook, entra lá, a gente vai anunciar pelos canais todos, para quem estiver interessado em aprender mais sobre sociocracia. E eu posso adiantar que o próximo tema vai ser uma formação de uma organização temporária que vai ter um objetivo, né, que vai ser a tradução e publicação, vai ser a preparação para a tradução e publicação de um livro sobre sociocracia. E aí os círculos vão ser para essa área. A gente ainda não definiu exatamente o círculo, a gente deve fazer isso logo mais. Mas só para dar uma palhinha, muito provavelmente um vai cuidar da parte do crowdfunding, a outra parte alguma coisa de equipe, o outro provavelmente vai ser alguma coisa a ver com a preparação para a tradução. Mas isso ainda não está definido, mas vão ter drivers, né, vão ter motivadores, e cada um dos círculos vai ter um trabalho real a ser feito, ao mesmo tempo em que aprende a sociocracia. Então, é isso que é de diferencial desse curso, é um aprendizado na prática. Legal, Nara, e foi exatamente o que aconteceu com a gente aprendeu a fazer isso na prática. Eu vou pedir para a Tânia compartilhar a tela dos resultados aí da nossa votação de avaliação, para que todo mundo tenha acesso, mas quem votou também tem acesso, né? Então, a gente tem aqui o sentimento que as pessoas estão saindo, e a tela anterior, o quanto que as pessoas ficaram inspiradas. Então, 15 pessoas aí votaram que ficaram muito inspiradas e 4 falaram que ficaram um pouco inspiradas. E o sentimento com que as pessoas estão saindo aqui do nosso evento foi interessada, curiosa, curiosidade, inspirada, receios, instigada, reflexão, equivalência, motivada
perturbação e estímulo. E as melhorias depois, que é o terceiro slidezinho aqui, a gente vai levar em consideração, porque, claro, daí tem textos mais longos, mas quem voltou também pode depois baixar lá, e a gente vai levar em consideração nos próximos eventos que a gente fizer. Então, para encerrar de verdade, queria agradecer a participação dos nossos convidados, convidadas, agradecer todo mundo que participou e está aqui com a gente até esse horário, e agradecer ao curso SOUT, que foi realmente colocar em prática a sociocracia, e a gente aprende vivenciando, isso faz toda a diferença, e isso foi uma oportunidade muito grande de crescimento e aprendizagem aí para quem conseguiu se envolver. E desejar, então, vamos celebrar que foi um evento que a gente deu um gás aqui para conseguir que ele acontecesse bem, e agradeço a todo mundo que participou. Desejo para todo mundo aí ótimas celebrações e ótimas viradas de ano. Muito obrigada. Se alguém quiser falar alguma coisa, podem abrir os microfones e falar à vontade agora. Gratidão! Obrigada! Gratidão! Parabéns ao grupo de eventos, ao círculo de eventos, pela realização do seu produto final. Valeu, muito legal, gostei bastante. Foi ótimo, muito obrigado. É muito legal ver o Brasil pipocando na telinha, assim, todo mundo, em muitos lugares diferentes, é sensacional. Obrigada, foi ótimo participar. E um agradecimento especial ao professor José Pacheco, que a agenda super difícil dele, deu a disponibilidade do tempo para estar nessa conversa aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal do Ecobitari, que fez todas as pontes possíveis aí para que ele pudesse estar aqui com a gente. A gente se encontra amanhã no mesmo horário. Claro, a vida. Bom, entrou no particular aí, tô saindo. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, boa Tchau, noite. tchau. Gratidão. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite.